Olá, tudo bem? Bem-vindo a essa aula, esse mini curso sobre blockchain para gestores. É uma apresentação relativamente curta, como vocês podem ver pela duração do vídeo, e o objetivo é que ao final dela você já consiga se posicionar com relação a esse tema e enxergar oportunidades dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, ou eventualmente chegar à conclusão que ainda não é o melhor momento para se falar de blockchain. Então, vocês vão ter um posicionamento um pouco mais claro. Eu vou agora compartilhar com vocês a apresentação e vamos dar início a essa nossa aula. Ao final da exposição, vocês têm a opção de fazer uma avaliação online. Essa avaliação é gratuita. Para você que está acompanhando ao vivo a aula, no término da aula eu vou compartilhar o link com vocês aqui pelo chat. Se você já está acompanhando a aula gravada no nosso canal aqui no YouTube, é só clicar ali embaixo na descrição da aula e que o link está lá à disposição. A avaliação ela é online, ela é gratuita. Se logo na sequência aparece a sua nota, se você não gostar muito da sua nota na primeira vez, pode fazer a segunda, a terceira vez, quantas vezes você quiser, até você ficar satisfeito. Eventualmente não entender uma pergunta, volta no vídeo, olha para aquele trecho. Então faz parte do processo de aprendizagem. Para quem obtiver a nota acima de 65%, e se vocês tiverem interesse no certificado, manda um e-mail para a gente, o e-mail está aqui, é o saque@sebralog.com. É cobrado um valor baixinho pelo certificado digital, um pouquinho mais alto pelo impresso, mas todas as orientações a gente passa no final da aula, tá bom? Se você está acompanhando ao vivo, dá uma curtida lá no nosso vídeo, inscreva-se no canal. Se você está acompanhando a gravação, também faça isso, é importante, porque dá visibilidade desse conteúdo, mais pessoas participam e a gente tem também o estímulo necessário para continuar com esse tipo de iniciativa, não é verdade? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o que importa, blockchain. Frequentemente, e se vocês acompanharem qualquer apresentação de 20, 30, 40 minutos, o palestrante vai começar dizendo assim, que a blockchain é uma distributed ledger. E mesmo quando a apresentação acontece em português, frequentemente ele vai usar essa expressão em inglês, distributed ledger. Então, entender o que está por detrás disso é muito importante. E vai ser o nosso segundo ponto. Porque o primeiro ponto eu vou contextualizar o que é blockchain e, de certa maneira, o que não é blockchain. Imagina, pessoal, uma estrada. A blockchain, e que a gente vai falar sobre um ecossistema blockchain ou uma tecnologia blockchain, é como se fosse a estrada asfaltada. Por detrás dela, por debaixo dela, tem toda uma preparação do terreno, da camada, dos solos. Essa preparação é a internet. Então, o que é blockchain? É uma estrada que foi construída para funcionar, para percorrer sobre a internet. A gente não enxerga a internet, né? A gente se vale dela, como quando a gente está numa estrada, a gente não enxerga também o que está no subsolo. E aí, o que acontece em cima dessa estrada? A gente tem os veículos circulando. Ou seja, a partir da presença de uma estrada, de um meio, de uma via denominado blockchain, uma série de aplicações são construídas. Uma série de aplicações atuam sobre a blockchain, é como se fossem os carros. E nós, usuários, somos os motoristas, somos aqueles que nos valemos dos serviços que rodam sobre essa blockchain. Então, vamos sempre entender que
esse ecossistema, e eu vou usar essa palavra algumas vezes, é como se fosse uma estrada que permite que aplicações aconteçam. E por que eu vou usar a expressão ecossistema? O ecossistema, ele é um grupo formado por subconjuntos. Então, há uma série de subconjuntos que atuam de forma concomitante para que esse ecossistema funcione. E aí eu vou colocar agora uma frase, uma definição muito simples e que vocês, ao final dessa exposição, vão talvez tenham uma compreensão, um entendimento um pouco mais específico. O que é blockchain? É uma maneira de se armazenar dados. Ponto. O que a gente faz a partir daí, ou o que pode ser feito pelo mecanismo utilizado para que esse armazenamento aconteça, aí existe uma diversidade bastante grande. Mas, no final das contas, o blockchain é aquela estrada que vai te oferecer uma alternativa para armazenar dados e utilizar dados. Com alguns cuidados, com algumas vantagens, com alguns benefícios. A gente vai percorrer um pouco sobre isso, mas sempre armazenando dados. E agora, se a gente fizer uma comparação rápida entre o que é a internet e o que é o Google. O Google, ou qualquer mecanismo de navegação, ele é uma aplicação sobre a internet. Então, quando a gente lembra de uma palavrinha chamada Bitcoin, nós frequentemente associamos Bitcoin a blockchain. Por quê? Porque Bitcoin foi uma primeira aplicação a funcionar sobre essa estrada chamada blockchain. Ou seja, a internet está para o Google, assim como a Bitcoin, assim como a blockchain está para a Bitcoin. A Bitcoin é uma aplicação, é como se fosse um desses veículos que rodam em cima de uma blockchain. E mais, como é uma estrada, quantas estradas existem no seu estado? Quantas estradas existem num país como o Brasil? Vocês concordam que o governo de um estado pode construir uma estrada e o governo de um outro estado também pode construir uma estrada? Diferentes empresas podem construir, cada um, a sua blockchain. Ou seja, não existe uma blockchain no planeta. Blockchain é um conjunto de subsistemas construídos a partir de códigos programáveis, originalmente códigos abertos, que hoje são replicáveis. Uma empresa pode construir uma blockchain e oferecer um serviço a partir da sua própria blockchain. E a gente vai falar, isso aqui é um blockchain as a service, BaaS. Tá? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Ou seja, não existe uma única blockchain. A primeira blockchain que popularizou o nome foi aquela blockchain construída, aquela estrada construída para rodar um sistema de meio de pagamentos chamado Bitcoin. O que é o Bitcoin? Tudo bem, é uma moeda, uma criptomoeda, mas na verdade ele é um pouquinho mais do que isso. É um sistema de meios de pagamento, é uma aplicação que roda sobre essa estrada chamada blockchain. Muito bem. Então, essa tal blockchain, que é um ecossistema, que é um conjunto de subsistemas, que é uma tecnologia, ela é frequentemente anunciada como uma distributed ledger. Então, a gente precisa entender o que significa cada uma dessas duas palavras. O que é uma ledger? Ledger é uma palavra que vem do inglês para o livro razão, para o registro de entradas e saídas. É uma palavra, é uma palavra antiquíssima do vocabulário inglês. Então, não é que criaram essa palavra ledger agora por causa da blockchain. Então, a gente começa fortemente a associar o conceito de blockchain ao registro de dados. Eu vou
capturar, eu vou registrar, eu vou armazenar esses dados e de uma maneira que confere uma segurança importante, confere algumas características como a imutabilidade. Ou seja, uma vez que você armazenou dentro do mecanismo que o blockchain utiliza, você não altera mais esses dados, eles são imutáveis. Isso confere algumas vantagens, alguns benefícios. Então, ledger é o livro-razão, é o registro. E aí, o que significa ter esse registro distribuído? Olha só, ele é distributed. Ele não é descentralizado, ele é distribuído. E qual é a diferença entre essas palavras? Vamos lá. Vamos imaginar que uma empresa qualquer, tradicional, que tenha um ERP, tá? Um sistema que permite a gestão e administração de dados de uma empresa, normalmente estruturado em módulos, e que você consegue acessar essas informações através de buscas, queries, através de relatórios. Essa empresa pode ter a captura de dados acontecendo em diferentes departamentos. Essa captura de dados ela pode estar acontecendo no departamento financeiro, ela pode estar acontecendo lá no ambiente de produção, ela pode estar acontecendo junto às funções de recursos humanos, mas esses dados serão armazenados num único local. Opa, eu tenho uma armazenagem de dados centralizada. Está lá no meu mainframe, no meu grande banco de dados, no data lake, como que é que a gente chama? Uma segunda forma, e aqui a gente usa a palavra centralizado, tudo bem? Um segundo mecanismo de armazenagem é o que nós chamamos descentralizados. O descentralizado, obviamente, não está centralizado, só que o que ele significa? Significa que eu tenho diferentes pontos de armazenagem. Vamos supor aqui em cima o ponto A e bem embaixo o ponto B. Só que os dados armazenados no ponto A, que tem origem nesse grupo daqui, são dados, por exemplo, do departamento financeiro. Eu tenho um módulo de finanças do meu ERP, eu armazeno aqui no local. E eu estou armazenando no local diferente desse segundo local, que armazena os dados produzidos em diferentes origens. Eu não tenho um backup. Eu tenho a geração de dados subdividida em grupos de origem e, a partir de então, a sua armazenagem centralizada. Mas ela é centralizada em lugares diferentes, logo a gente chama descentralizada. Mas, Alexandre, aonde fica a história da nuvem, da armazenagem cloud, de um AWS, um Amazon Web Services? O que acontece? O provedor de serviço de armazenagem na nuvem, ele está capturando os seus dados e provavelmente ele vai armazenar essa informação em 2 ou 3 lugares diferentes, ou até mais, dependendo da empresa. Então, não existe armazenagem na nuvem, toda armazenagem ela é física, só que você, quando contrata um serviço na nuvem, você confia que esses dados enviados e consultados através da internet, por exemplo, eles estarão armazenados no local seguro e com algum grau de redundância. É como se eu tivesse backups. Todos os meus dados estão armazenados no ponto A e no ponto B e no ponto C e no ponto D. É como se eu tivesse uma armazenagem centralizada, mas com backups. Isso pode funcionar normalmente numa rede centralizada, também pode funcionar numa rede descentralizada. Estar na nuvem não vai necessariamente mudar muito a estrutura de segurança desses dados. Agora, o que é distribuído? E aí é o conceito desse ledger, desse livro-razão. O que significa ele ser distribuído? Significa que o dado gerado nesse ponto,
E vamos assumir que agora esse ponto seja numa rede de varejo, o registro de um item de um SKU que acabou de passar por um checkout, acabou de passar por um caixa. Essa informação, ela vai ser simultaneamente armazenada em cada um de todos os outros nós que vocês estão vendo nessa figura mais à direita. Então, esse dado gerado nesse checkout vai ser armazenado nesse ponto, e nesse ponto, e nesse ponto, e nesse ponto, e nesse ponto, em todos os pontos. É como se eu estivesse fazendo uma cópia Xerox dessa informação e espalhando em vários lugares ao mesmo tempo. Qual é a importância disso? A importância é que nenhum dos pontos passa a ser fundamental. Imagina se nesse modelo aqui mais da esquerda, da armazenagem centralizada, se caísse uma bomba e explodisse aquele mainframe, o antigo mainframe, explodisse aquela central de armazenagem. Vocês perdem tudo. Ah, tá, mas no segundo caso, o caso do meio é melhor. Por quê? Se entrar um hacker e destruir os dados que estão aqui, está destruindo só os dados dessas origens que estão aqui no entorno, não é verdade? Tudo bem, mas destruiu e agora? E agora eu não tenho backup. Preservou todos os outros, mas esse aqui destruiu. Ah, então quer dizer que eu tenho que trabalhar gerando dados e sempre fazendo backups. E idealmente mantendo o backup em algum outro local. É verdade. Só que o modelo da blockchain, ele já automaticamente cria esses backups. Vamos usar essa palavra. De tal forma que, se um hacker quiser invadir qualquer um desses pontos, esse ponto ele pode automaticamente se autodestruir. Porque uma cópia exata dessa informação está disponível em absolutamente todos os outros pontos. Então, eu tenho um livro-razão que registra dados da companhia e mantém esses dados distribuídos. Então, isso aqui é a primeira parte, é o primeiro conceito. E aí, como é que isso funciona? Quando a gente fala de blockchain, a tradução nos remete à cadeia de blocos. Se há uma cadeia de blocos, há um processo de geração de blocos. Como é que funciona? Eu vou entrar em detalhe daqui a pouco, mas fazendo uma introdução, quando um dado numa companhia é gerado, e vamos supor que seja uma nota fiscal de vendas, e esse arquivo eletrônico, o registro dele tem 5 mega, por alguma razão tem 5 mega. O mecanismo da blockchain vai separar esse conjunto de dados mais ou menos a cada 1.2, 1.3 mega. E cada trecho de informação vai colocar num bloco, vai envelopar, vai proteger, vai criar um código criptográfico e vai embrulhar isso e falar assim, olha, os 5 mega que nós tínhamos daquela nota fiscal de venda, 1.3 foi para um bloquinho, outro 1.3 mega foi para outro bloco, outro 1.3 foi para outro bloco, ele vai criando bloquinhos de 1 a 1.2, 1.3 mega, até embrulhar de forma segmentada todos os 5 mega desse registro de vendas. O primeiro bloco dessa cadeia é chamado bloco de Gênesis, Gênesis Block, vocês podem ver aqui ó, à esquerda, e existe um mecanismo que a gente pode associar o bloco anterior ao bloco posterior. Tá? O processo de formação desse bloco, que é protegido por um código criptográfico, é chamado de hashing. H-A-S-H-I-N-G, hashing. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, vai aparecer o termo, tá bom? E como esses blocos são estruturados? E aqui vem um grande mecanismo de segurança. Lembra que eu falei, a blockchain é uma maneira de armazenar dados. Como é que ela vai armazenar? Primeiro, ele pega a informação, subdivide e guarda em blocos. Cada bloquinho tem um código criptográfico. Cada bloco ele é protegido. Só que olha só,
eu tenho aqui o bloco A, que tem, vamos lá, 1.2 mega. O bloco B, que tem mais 1.3 mega. Eu tenho o bloco C, com mais 1 mega. Esse aqui eu tenho com 1.2 mega. Ou seja, eu peguei aqui, em 4 blocos, eu armazenei a informação que originalmente tinha 5 mega. Aquela nota fiscal de vendas que eu comentei com vocês antes. Muito bem. Só que além disso, além de cada um desses bloquinhos estar protegido por uma senha criptográfica, ele vai de 2 em 2 criar uma nova proteção. Essa linha vermelha aqui é uma proteção criptográfica que embrulha 2 blocos. E existe uma nova proteção criptográfica que embrulha esses 2 blocos. Poxa, essa proteção criptográfica, na verdade, é chamado de bloco AB, porque eu embrulhei o bloco A junto com o bloco B. Eu já tinha embrulhado o A, eu já tinha embrulhado o B. Só que eu coloquei esses 2 juntos que é uma proteção adicional. Eu estou chamando de hash AB. Quando eu pego o bloco C e o bloco D, coloco os 2 juntinhos, cada um protegido, coloco os 2 juntos e crio uma proteção em volta, a gente está criando aqui o bloquinho, aqui embaixo, o bloquinho CD. Só que aí eu também pego aquele bloco que já tem 2, que é o AB, e eu coloco junto do bloquinho CD e faço mais um blocão aqui. Ou seja, quando um hacker tiver a intenção de hackear a informação que está na origem de uma transação, ele vai ter que primeiro vencer a barreira criptográfica que junta os 4 blocos. Depois vencer a barreira criptográfica que junta o A e o B e vencer a barreira criptográfica que vence o C e o D. E depois vencer a barreira criptográfica do A e do B e do C e do D. A gente está falando de 7 níveis de proteção. Só que o código da blockchain, ele percebe a tentativa de rompimento da senha criptográfica. Já no primeiro nível, aqui em cima. E ele fala, bom, estão tentando corromper o dado, acessar o dado, violar a base de dados, eu vou automaticamente destruir toda essa cadeia. E aí vai falar assim, olha, vou ficar sem o dado? Não vou. Lembra no slide anterior? Está tudo distribuído, eu tenho cópia exata dessa informação em vários outros lugares. Então, toda vez que alguém tentar violar a informação, ela é destruída e a rede, a blockchain, conta com os mesmos dados em outros lugares. Essa árvore a gente vai chamar de Markov Tree ou de Hash Tree. E esse é o mecanismo que a gente fala. Quanto maior é o número de níveis dessa Markov Tree ou dessa Hash Tree, maior é a proteção, mas também maior o esforço computacional, maior a complexidade de administração da base de dados. E lembrando que a informação ela está sempre protegida aqui, ó, na base. E o hacker vai ter que conseguir quebrar todos os caminhos, todos eles, porque isoladamente nenhum deles vai fazer sentido. Ele tem que quebrar até o último nível e depois juntar. Ou seja, é muito difícil. Por isso que a gente fala que é uma informação muito mais protegida. Bom, como eu disse logo no início, frequentemente a gente chama a blockchain de um ecossistema. Ele é composto por vários subsistemas. Aqui tem alguns deles e eu vou passar pelos principais com vocês hoje, ok? Primeiro ponto importante, tá? A diferença entre blockchain pública, entre blockchain pública, blockchain privada e blockchain federada. A blockchain pública, ela não controla quem faz esse hashing. Ela não define, não há uma definição a priori de quem pode proteger a informação e envelopar essa informação. Como ela não controla
ela é chamada de não permissionada. Não permissionada é que não exige uma permissão, uma autorização prévia para que alguém se disponibilize, se candidate a envelopar a informação, a protegê-la criptograficamente. Não quer dizer que qualquer um vai conseguir fazer. A Bitcoin roda em cima de uma blockchain pública, de tal forma que, em teoria, qualquer um de nós pode baixar o código da Bitcoin no nosso computador e se candidatar a fazer essa proteção criptográfica. Mas vocês vão perceber que há uma concorrência muito grande para que isso aconteça, porque existe um prêmio para quem consegue. A gente vai falar isso daqui a pouco. Então você precisa ter uma máquina muito boa, com uma boa capacidade computacional, com um bom algoritmo capaz de gerar um código criptográfico que tem, imagina 2 ou 3 folhas de A4, cada uma com 30 linhas e um supercódigo alfanumérico. Essa é a senha criptográfica que vai proteger cada bloquinho. Tá? Então, quando a gente tem uma blockchain pública, ela é não permissionada. O que é uma blockchain privada? É uma blockchain que se propõe a armazenar os dados com todos os cuidados, ou com alguns dos cuidados da blockchain pública, mas para servir a apenas uma empresa. É como se aquela empresa optasse por armazenar os seus dados na forma de blockchain. Então, ela vai construir a sua própria estrada e vai ser uma blockchain privada, que só ela vai ter acesso. O meio termo entre a blockchain pública e a blockchain privada é chamada de blockchain em consórcio ou blockchain federada. É muito comum já na indústria, no setor bancário, indústria financeira, entre seguradoras, é quando um grupo de empresas se reúne para construir uma blockchain que vai atender aos interesses de diferentes etapas, diferentes informações que são trocadas entre elas. Na blockchain privada e na blockchain federada, existe um controle muito claro sobre quem pode armazenar e criptografar esses dados. Logo, são chamados blockchains permissionadas, ou seja, que exigem a autorização. De novo, na blockchain pública, aquela lá da Bitcoin, ou algumas outras aplicações, a gente vai ver, eu posso chegar realmente no meu computador, entro lá, acho que é blockchain.org, baixo o código e eu passo a ser um nó. Um nó, ou um forger, um forjador. Eu posso ser um membro dessa blockchain e eu vou me candidatar efetivamente a armazenar dados. Muito bem. Existe um conceito muito importante e que gera alguma confusão, chamado mecanismos de consenso. O que é um mecanismo de consenso? Ele não é um acordo entre as partes. Os mecanismos de consenso têm origem na matemática, e na matemática de décadas atrás, de 40, 50 anos atrás, e quem estuda teoria dos jogos. O conceito de blockchain é um conceito academicamente muito robusto. A pessoa ou o grupo de pessoas que elaborou a blockchain pela primeira vez são pessoas que têm conhecimentos técnicos científicos muito fortes. O mecanismo de consenso, ele basicamente é utilizado, são vários mecanismos, aqui eu vou citar dois, um chamado Proof of Work e o outro chamado Proof of Stake. Tá? Então está aqui o Proof of Work e o Proof of Stake. São mecanismos de consenso. O mecanismo de consenso é quem vai dizer quem pode fazer o hashing. Eu tinha prometido para vocês, apareceu aqui, ó. O mecanismo de consenso vai dizer quem pode fazer o hashing. Normalmente, numa blockchain pública, é mais comum eu ter o mecanismo do Proof of Work. Numa blockchain federada, é mais comum eu ter um Proof of Stake, ou eventualmente eu não tenho nenhum desses dois, eu vou utilizar outros. Então, quando você pensa de privada e federada, é uma situação um pouquinho diferente. Tá? O que é o Proof of Work?
No fundo, Proof of Work é que vença o melhor. Em outras palavras, é um mundo onde prevalece um grande liberalismo na tentativa de se produzir, de se conduzir o processo do hashing. Quem está naquele nó, quem é o forjador, quem baixou o programa da blockchain para se candidatar a criptografar aquela informação e a executar o hashing, ele vai competir com outros nós. O Proof of Work fala, vamos ver quem consegue fazer primeiro, quem fizer primeiro vai me avisar. E na medida que eu comprove que foi você que fez esse trabalho, eu vou te dar uma recompensa. E essa recompensa, muitas vezes, vai ser uma recompensa financeira. No caso da Bitcoin, ele vai ser uma recompensa em Bitcoins. Muito bem. Avançando um pouquinho mais. A gente sabe que a blockchain é uma estrada, a gente sabe que ela roda em cima de um pavimento, que é a internet. Em cima dela tem várias aplicações, que no caso aqui são os nossos veículos, é o carro, e nós somos usuários beneficiários dessas aplicações. Uma expressão recorrentemente associada à blockchain é a expressão smart contracts, contratos inteligentes. Então, olha que curioso. Essa imagem coloca os smart contracts numa camada chamada camada de aplicações. É uma aplicação que roda sobre a camada da blockchain, que por sua vez roda sobre a camada da internet. Ou seja, o smart contract não é blockchain. O smart contract não faz parte da blockchain. O smart contract é uma aplicação que é executada sobre a blockchain. É como se regras transacionais que definem, não necessariamente, não apenas do ponto de vista monetário, mas regras transacionais que definem a relação entre um fornecedor e o cliente e que possam ser automatizados. É uma mistura de um workflow ou de uma macro no Excel, né? Um workflow no RP, uma macro no Excel. Sabe aquelas atividades que podem ser executadas automaticamente a partir de um input que veio de uma etapa anterior? Isso é um smart contract. Só que o smart contract ele operacionaliza um pouco o conceito do workflow da macro no ambiente blockchain. E dentro da camada blockchain, a gente tem uma rede de pares, né, chama peer-to-peer network. A gente tem os mecanismos de consenso que fazem parte e a gente tem os registros transacionais. Isso tudo acontece dentro do ecossistema blockchain. Mas já o smart contract é como se fosse uma aplicação, um API que é plugado em cima. Tudo bem? Bom, e aí como é que são as posições? Como que se posicionam diferentes empresas? Você pode ter uma empresa que vai buscar o seu próprio know-how para aprender a construir essa estrada. Eu quero aprender a construir blockchains. Eu quero me especializar ah, nesse tipo de conhecimento. Para quê? Para poder vender isso. Para poder vender como um serviço. Então, empresas que acumulam o know-how de blockchain first, aí entra aqui, ó, o blockchain first, são empresas que desenvolveram o know-how de construir blockchain. Normalmente são prestadores de serviço, mas não necessariamente. A rede IKEA, que é um grupo global, mundial, na venda principalmente de móveis, apesar de ter um negócio interno importante no setor de alimentação, é basicamente uma empresa de venda de móveis, eles têm um projeto interno já há 3 ou 4 anos para que todo o registro dessa empresa aconteça na forma de blockchain. Eles têm, desde o plantio das árvores até a produção, se não me engano, o grupo tem mais de 20 fábricas, tem lojas no mundo inteiro, no modelo de franquia, onde a própria marca é o franqueado master, ou seja, uma empresa, é um negócio completamente verticalizado. Eles controlam da compra da semente que vai produzir a árvore, que vai se transformar no móvel, até cada venda no checkout de cada loja no mundo inteiro.
Então, eles optaram por adquirir know-how sobre como montar a sua própria blockchain. Agora, frequentemente, a gente vai ver provedores de serviço, muitas vezes aqueles tradicionais vendedores de ERPs, oferecendo o serviço de blockchain as a service. Ou seja, muitas vezes, quando uma empresa investe numa estratégia de blockchain first para ela adquirir o know-how, ela vai para o mercado e oferece o blockchain as a service. É igual, muitas vezes, a gente encontra o Google Cloud Computing, o Amazon Web Services, ou seja, serviço de armazenagem na nuvem, que é uma armazenagem de serviço, né? Eu estou contratando o serviço de armazenar. Eu não estou comprando o meu hardware. Eu não estou criando um tremendo data center para armazenar dados, mas eu estou contratando o serviço. E aqui é a mesma coisa. É um blockchain contratado como um serviço. E existem também aquelas empresas que vão se especializar como plataformas de desenvolvimento. Elas vão desenvolver soluções para rodar em cima de determinadas estradas, para rodar em cima de determinadas blockchains. O smart contract é um deles. Agora, é possível que a gente faça algumas combinações. Por exemplo, eu posso ter um tremendo banco de dados de uma indústria, de uma empresa seguradora, que captura dados em parceria com o Waze de um dos seus segurados, de forma que ela acompanha qual é a velocidade que essa pessoa performa em diferentes vias, e essa seguradora vai analisar a base de dados gerados em parceria com o Waze sobre esse segurado, e o algoritmo de aprendizagem de máquina vai fazer uma predição sobre o risco de acidente com esse segurado, de forma a influenciar o valor da próxima pólice de seguros. Ah, eu posso ter os dados armazenados em blockchain. Como ele pode estar armazenado numa planilha de Excel no meu computador, como ele pode estar armazenado num módulo de um ERP, como ele pode estar armazenado de uma maneira tradicional através da nuvem como serviço também, e ainda assim começar a construir e conectar alguns pontos. A capacidade de integrar tecnologias e soluções tecnológicas é uma tremenda alavanca no processo de transformação digital, principalmente em empresas tradicionais, porque são aquelas que se expõem ao maior risco de disruptura. Mas isso aí a gente conversa numa outra aula. Então, quando a gente olha para esse conjunto de elementos, e aqui eu vou ser sincero, como o objetivo dessa aula, dessa exposição, é cumprir no prazo relativamente curto, eu estou simplificando uma série de elementos, tá bom? Sobre esse ecossistema, a gente consegue encontrar algumas aplicações. A própria Bitcoin, que eu comentei logo no início da aula, que é o sistema global de pagamentos. A Ethereum, que é uma plataforma de código aberto, que permite você construir blockchains, em especial para a relação B2C, tá? Para a relação empresa-consumidor final. Então, o que é Ethereum? É um projeto, vocês podem buscar na internet, projeto Ethereum. Você tem vários desenvolvedores freelancers que trabalham de maneira colaborativa e gratuita, expõem vários códigos de programação que permitem construir a blockchain. A blockchain resulta de um conjunto de códigos de programação, tá bom? A NIO é a Ethereum da China, então, vocês podem imaginar que tem alguns controles adicionais, inclusive o conceito de identidade digital é especialmente importante na INIL. Records Keeper é um serviço de armazenagem de dados. Vocês entram lá na internet depois e buscam Records Keeper. Qualquer empresa pode armazenar os seus próprios dados dessa forma segura como blockchain através da Records Keeper. É gratuito para uma certa capacidade inicial de armazenagem e a partir de um ponto é o serviço pago. Vocês estão vendo até agora que são todas aplicações que rodam, são carros, são veículos que rodam sobre essa estrada da blockchain. EOS é uma outra aplicação, que é uma aplicação construída
especialmente para os marketplaces. O que é um marketplace? Vocês vão na Amazon, é um marketplace. Vocês vão no site de um Walmart, de um Pão de Açúcar, de qualquer um, para não fazer propaganda de A ou de B, né? Vocês vão lá comprar no marketplace. Se o dono do marketplace quiser registrar os dados dos usuários na forma de blockchain, o IOS existe para isso. E olha que existe uma preocupação gigantesca com a nossa segurança, com a segurança dos nossos dados na internet, não é verdade? Quantas vezes a gente já não ouviu falar que um determinado site teve a sua base de dados hackeada e expôs nome e senha dos usuários? O iOS, ele se propõe exatamente a isso, a ser um sistema operacional baseado em blockchain para marketplaces. O Stella é uma outra iniciativa global, mais para registro de transações internacionais, transações entre países. Então, chama transações cross-border. Então, é um tipo de aplicação que se posiciona para oferecer serviço no comércio exterior. Hyperledger é uma iniciativa patrocinada pela Fundação Linux, que inicialmente trouxe, de uma maneira muito semelhante ao Ethereum, mas a Hyperledger acho que começou até antes, mas para soluções B2B, entre empresas. Então, ele é um código aberto para uso de tecnologia de blockchain entre empresas. Tá? Esse foi inicialmente patrocinado, bancado pela Linux Foundation. De novo, vocês podem entrar lá, acho que é hyperledger.org, tem uma série de iniciativas, também desenvolvedores freelancers colaboram, é uma comunidade de colaboração de código aberto, né, de open source. Então, existem hoje já algumas iniciativas, deixa eu ver qual que é o... IBM. A IBM é uma empresa privada que aprendeu os códigos tanto de Hyperledger como de Ethereum, adotaram a estratégia blockchain first, para que eles aprendessem a construir a blockchain, para que eles desenvolvessem o know-how para construir essas estradas, e a partir daí oferecer como serviço, como blockchain as a service, uma série de serviços. Vocês entrarem lá eles chamam de a Hyperledger da IBM, a IBM's Hyperledger. Entra lá no site da IBM, procura a Hyperledger, tem uma série de projetos. Tem o Fabric, o Cello, o Grid. Primeiro foi o Fabric, depois o Cello, depois o Grid. E lá tem bastante informação, tem vídeo. Hoje a IBM ela já combina códigos do Hyperledger, que é B2B, e códigos da Ethereum, que é B2C. Não só eles. Várias empresas estão seguindo esse caminho. Uma outra aplicação que foi anunciada, se não me engano, há 1 ou 2 anos, é o Next Ledger. O Next Ledger é a blockchain da Samsung. E o que ela tenta trazer? A aplicação, a aplicabilidade e os benefícios de se armazenar dados na forma do blockchain para o ambiente móvel, para o ambiente de smartphones. Uma das nossas grandes preocupações como usuários, de novo, é a segurança dos nossos dados. E muitas vezes nos dizem que a segurança dos nossos dados no ambiente de smartphone é menor. O que a Samsung está preparando e que é um pouco a aposta do mercado. Muito em breve vai vir um novo sistema operacional para competir com o Android, para competir com o iOS, 100% baseado em blockchain. E que vai conferir uma segurança de dados até então não vista, até então não experimentada no trato com smartphones. Então, o que a gente começa a perceber, pessoal? Que esse conceito de tecnologia blockchain, esse conceito aqui, a gente usa a palavra, né? Tecnologia, esse conceito de ecossistema blockchain, em torno dele existem várias iniciativas. A gente chama de projetos blockchain. Bitcoin é uma iniciativa que não é blockchain, mas é uma iniciativa. Ethereum é um outro projeto. Hyperledger, Recordkeeper. Cada um deles são projetos blockchain, mas que não é blockchain. Aí tem que ter uma diferenciação. E lembrando que essa blockchain ela vai envolver sim projetos, vai envolver usuários, trocas de informações, mineradores. Quem são os mineradores? São os forgers, são aqueles nós que fazem o hashing, desenvolvedores de várias aplicações. Quais são as promessas da blockchain?
E agora que a gente fez essa introdução, a gente já está quase encerrando aqui a nossa exposição, a blockchain traz algumas promessas, tá? Primeiro, confiança nos dados. E quando a gente resgata na primeira parte da exposição dessa aula, tem lá a hash tree ou a Merkle tree, a gente entende um pouco como esses dados são armazenados. E uma vez que eles são envelopados com essa proteção criptográfica, eles tornam-se invioláveis. Ninguém consegue quebrar essa proteção. Por quê? Na primeira tentativa de quebra dessa proteção, esse bloco ele se autodestrói. E ele pode se autodestruir porque ele tem essa mesma informação armazenada de forma distribuída em outros lugares. A informação permanece com um altíssimo grau de confiabilidade. Você tem uma solução robusta do ponto de vista de redundância. O que é redundância? É manter cópias. Olha, um sistema redundante é um sistema que tem uma proteção. Se esse primeiro servidor cair, eu tenho um segundo que está ativo. Eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto. Essa redundância, essa quantidade de cópias aparentemente excessivas conferem essa confiança nos dados também. Disponibilidade, né, em inglês o availability, está disponível 24/7, um nó pode cair, um ponto de armazenagem pode cair. Lembrando, todas essas promessas elas são maximizadas na blockchain pública. Quando a gente vai para uma blockchain pública hoje, provavelmente deve ter 10 mil nós, tá bom? 10 mil usuários ativos tentando fazer hashing. Não sei exatamente o número exato, já foi 6 mil, cresceu para 8 mil, chegou em 10, um pouquinho mais. Deve ser mais ou menos essa ordem de grandeza. Mas quando a gente está numa blockchain privada, que é construída, aquela estrada de blockchain construída por uma única empresa, ela pode tomar a decisão de armazenar todas as informações num local único. E se por alguma razão esse local, eu não digo que ele seja hackeado, porque isso é muito difícil, mas vamos supor que sofra um ataque terrorista e essa base de dados armazenada no local único, com toda aquela proteção do Merkle Tree, do Hash Tree que a gente viu, for destruído e não tiver a redundância, não tiver essa informação no outro local, a empresa vai ficar sem os dados. Então, essa promessa, ou essas promessas, estão em grande parte associadas ao conceito da blockchain pública. Quando você migra para uma blockchain consorciada ou federada, ou mais ainda para uma blockchain privada, pode ser que alguns desses benefícios fiquem limitados ou eventualmente deixem de existir. Questão de compliance, não é possível alterar os dados, não é possível violar os dados, ele é rastreável, verificável e auditável. Sabe aquele registro sobre qual foi o valor da venda de um produto? Que dependendo da hierarquia dentro de uma empresa, um determinado funcionário pode ter acesso ao banco de dados para alterar? Vamos supor, eu, de maneira de má fé, fiz a venda de um produto pelo dobro do preço. O fornecedor recebeu o dobro do valor e me pagou a diferença por fora. Eu estou fraudando o dado, eu estou cometendo crime, estou fazendo algo ilegal. Só que eu tenho autonomia, eu tenho alçada no meu sistema para depois entrar naqueles dados e mudar o valor da venda registrado. O valor da venda que foi feito por R$ 50 a unidade, eu volto e altero como se tivesse sido por 25. Poxa, eu estou fraudando, eu estou cometendo um crime. Com o blockchain isso não é possível. Que uma vez o bloco foi criado, a informação que está lá, ela é rastreável, ela é verificável, ela é auditável, mas ela não pode ser alterada. Ela é inviolável. Transparência dos dados, tá? Então essas são algumas das promessas. O que nos leva, convergindo e aí encerrando já, chegando no finalzinho da apresentação, para uma definição de blockchain. A blockchain, é um banco de dados. Olha que curioso, né? Lembrando lá da minha frase no iniciozinho, é uma maneira de armazenar dados. É um banco de dados distribuído que armazena informações de transações, não necessariamente transações financeiras, qualquer transação. Pode ser público ou privado, a gente já viu essas diferenças.
Os dados armazenados são imutáveis, altamente seguro. Eles são gravados por meio de algoritmos baseados em consenso, ou seja, baseado numa regra que define quem vai fazer esse armazenamento. Ele utiliza códigos criptográficos e, geralmente, ela existe sobre uma rede peer-to-peer. O que é uma rede peer-to-peer? Um conjunto de nós, um conjunto de pessoas que tentam fazer essa criptografia. Essa rede peer-to-peer, ela funciona muito bem numa blockchain pública, só que esse, inclusive, é um dos elementos que tende a se perder quando a gente fala da blockchain federada, consorciada, ou a blockchain privada. De tal forma que, como definição, a gente pode dizer que blockchain é um banco de dados público ou privado, distribuído, baseado em consenso e que armazena informações de forma imutável em uma rede peer-to-peer. E que, obviamente, como eu disse lá no início da aula, e como vários palestrantes costumam falar logo no início, é uma distributed ledger. É um livro de registros que mantém os dados de forma distribuída. Muito bem, pessoal. Essa é a nossa aula, uma aula bastante concisa sobre blockchain para gestores. O que, para você que está acompanhando ao vivo, você pode entrar no link e fazer essa avaliação online, tá bom? Você que já está acompanhando a aula gravada disponível aqui no nosso canal do YouTube, é só clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, que tem o link. Vocês podem fazer essa avaliação, é gratuito, quantas vezes quiser. A gente acompanha um pouco, às vezes o profissional faz a avaliação, aí tira uma nota que não gosta muito, faz a segunda vez, faz a terceira até ficar satisfeito, volta aqui, vê o vídeo com calma, assiste de novo a aula, assiste um trecho específico, retoma a questão. Eu acho que esse processo de aprendizagem é bastante importante. Se vocês obtiverem, para quem obtiver a nota, ou quando vocês obtiverem uma nota igual ou superior a 65%, vocês podem pedir o certificado, tem um valor que a gente cobra pequenininho pelo certificado digital, um pouquinho maior pelo certificado impresso, mas também todas as orientações estão aqui embaixo na descrição, tá ok? Então, eu vou encerrar essa apresentação, essa aula, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Alexandre Oliveira. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, a maneira mais fácil, mais simples, é lá no LinkedIn, procura Alexandre Oliveira, Sebralog, diz que fez ou que acompanhou essa aula e a gente mantém contato, tá bom? Agradeço aí a presença de todos, até uma próxima oportunidade.